Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Do livro Encontro Marcado, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Problemas. Nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto a nossa incapacidade de nos desfazermos deles. Qualquer dificuldade se nos agiganta na imaginação, porque nos habituamos à excessiva inquietude em torno dela. Sem dúvida, é forçoso criar clima propício à solução pacífica e edificante de crises que surjam, e para isso justamente é que necessitamos cultivar serenidade e entendimento. Reflitamos os problemas cotidianos, categorizando-os por recursos renovadores. Toda questão embaraçosa nos é apresentada qual se a vida nos propusesse um enigma. Aceitemo-lo calmamente e vejamos como aproveitá-lo. Começamos por uma atitude de compreensão e simpatia, examinando-lhes as facetas. Se nos achamos perante uma situação desagradável, meditemos nela não como pesar que nos afete individualmente, mas sim como um episódio com funções no benefício geral e ajudemo-lo a encaixar-se no mecanismo das circunstâncias em louvor da harmonia comum. A pedra que acidentalmente nos fira será provavelmente a peça que sustentará a segurança da construção. E porque nos haja trazido leve de sabor, isso não é motivo para arredá-la do serviço que deve prestar à coletividade. Assim acontece com a crítica, com a desilusão, com o desentendimento ou com a perseguição gratuita. Recebemo-lo sem mágoa e observemos qual a mensagem favorável e útil de que se fazem veículos. Tomada semelhante posição, verificaremos que a crítica nos auxilia à maneira de inseticida, capaz de imunizar a árvore do nosso trabalho contra pragas destruidoras que talvez nos ameacem de perto. Aquilo que nomeamos como sendo dissolução passa a revelar-se por transformação imperiosa e benéfica. O desentendimento é a oportunidade de que muitas vezes favorece a supressão de pequeninos obstáculos antes de se formarem obstáculos maiores. E a perseguição gratuita habitualmente estabelece condições para que o apoio de nossos verdadeiros amigos se levante junto de nós, para união mais íntima e realizações mais amplas. Nunca te amedrontes diante dos problemas que te apareçam. Na maioria das circunstâncias, eles significam mudança, e mudança pede adaptação à realidade para o bem de todos, e mais acentuada felicidade para cada um no nível em que cada um se coloque. À frente de qualquer desafio, recordemos que todo problema é um convite da vida, em nome de Deus, para que venhamos a compreender mais amplamente, melhorar sempre e servir mais. Muito obrigada. Boa noite. Essa página é do livro Amor e Vida em Família, da Antologia Espírita e Popular, e o autor é Gessiel Andrade. E ela se refere a nós em relação aos nossos filhos. E se intitula Os Nossos Filhos Imitam os Nossos Exemplos. Os nossos filhos imitam os nossos exemplos de vida, definindo as suas condutas de forma a seguirem os bons caminhos trilhados por nós. Se eles recebem de nós apenas bons exemplos, eles inconscientemente os imitam, conquistando o sucesso, o progresso e a felicidade. Assim, observemos os 11 itens a seguir, apresentados, elaborados por um autor desconhecido. Eles retratam a importância de darmos bons exemplos
na convivência e no relacionamento com os nossos filhos. E com os nossos netos também. Quem já está com o filho lá arrumadinho tem neto. Então, aí diz assim: se uma criança convive com a crítica, aprende a condenar. Com a hostilidade, aprende a ferir. Com a zombaria, aprende a ser tímida. Com a vergonha, aprende a se sentir culpada. Mas se a criança convive com a tolerância, aprende a ser paciente. Com o encorajamento, aprende a ser confiante. Com o louvor, aprende a apreciação. Com a imparcialidade, aprende a ser justa. Com a segurança, aprende a ter fé. Com a aprovação, aprende a gostar de si própria. Com a aceitação e a amizade, aprende a encontrar o amor. O livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e da enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou você ontem, aguentará também hoje. Muito obrigada.